Qual o melhor investimento para iniciantes? Se você está começando a investir agora, provavelmente essa é uma dúvida aí que tem permeado os teus pensamentos. E o objetivo do vídeo de hoje é conseguir te ajudar a descobrir que investimento seria esse. Bom, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal O Investidor. O objetivo aqui é conseguir te ajudar a esclarecer esses pontos para que você possa tomar uma decisão assertiva de investimento, principalmente você que está iniciando agora na tua jornada investidora. Então, já te convido para seguir aqui o canal e também já ativar as notificações para que você possa ficar por dentro aí dos próximos vídeos. Vamos lá, sem muitas delongas? Aqui deixa eu compartilhar a tela aqui contigo, que eu preparei aqui um mapa mental aqui para te ajudar a entender essas informações. Primeiro, fazendo aqui um breve disclaimer, esse vídeo possui um caráter meramente educacional e não deve ser tratado sob nenhuma hipótese como indicação de compra, venda ou manutenção de nenhum ativo. Então, é importante que isso fique muito claro aqui, tá? O meu objetivo aqui é te ajudar a entender um pouco alguns parâmetros, mas não é uma recomendação de investimento. Bom, vamos logo direto ao ponto. Qual seria esse melhor investimento para os iniciantes, na minha visão? São os fundos imobiliários, tá? Se você está começando a investir, independente se você já fez algum investimento ou não, mas eu digo, se você está nessa fase inicial de investidor, né, entendendo como é que funciona o mercado como um todo, as opções, ações, criptomoedas, enfim, renda fixa, todas essas opções que você tem à sua disposição, eu escolhi aqui os fundos imobiliários, apesar de que eu achar que você, enquanto investidor que está iniciando, é super importante que você estude um pouquinho sobre todas essas classes de ativos, tá? Para que você consiga entender. Esse é o principal ponto aqui, tá? Antes de investir o teu capital, investir o teu tempo e a tua energia em conhecer o mercado, tá? Essa é a primeira dica que eu te dou. Então, não se preocupa em pegar teu dinheiro e já sair investindo. Então, estuda um pouco sobre renda fixa, estuda um pouco sobre ações, estuda um pouco sobre criptomoedas e estuda um pouco sobre ativos alternativos como um todo, estuda um pouco sobre fundos imobiliários. E por que é que eu escolhi aqui os fundos imobiliários como esse primeiro ativo aqui, esse ativo que seria, na minha visão, o mais indicado aqui para você? Espera aí, deixa eu só tentar tirar esse negocinho aqui, que ele não está saindo. Agora sim, deu tudo certo, então voltando aqui. Então vamos lá. Por que, no meu entendimento, os fundos imobiliários seriam esse melhor investimento para quem está começando a investir? O primeiro ponto é que é um ativo fácil de entender, né? O brasileiro ele tem um histórico, um viés ali muito próximo dos investimentos imobiliários. Então, fica muito fácil para o investidor que está começando entender a lógica do fundo imobiliário. Porque quando você tem um fundo imobiliário, depois eu fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas basicamente você tem ali, você pega o imóvel, né? Vamos imaginar o seguinte: pega ali um prédio comercial, ou um shopping center, ou um galpão logístico, enfim, indifere. Você divide aquele imóvel ali para vários, dezenas, centenas, milhares de cotistas, e aí cada um fica com uma fraçãozinha do imóvel. O inquilino loca o imóvel e você recebe a tua parte referente ao número de cotas que você tem daquele imóvel. Então é mais fácil porque, como esse segmento imobiliário, né, já permeia a nossa cultura, a nossa história, e você provavelmente passa perto de algum edifício comercial que é de propriedade de algum fundo imobiliário ou de um shopping center, enfim, então fica fácil de você entender a lógica. Olha, tem uma fraçãozinha desse shopping, então ganha aqui uma parte dos aluguéis que os lojistas pagam por esse shopping, né? Para esse shopping. Então é isso. É simples de entender. Então, essa lógica fica sendo mais fácil você entender a lógica, fica mais fácil você tomar a decisão e confiar naquilo que você está investindo, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é super importante quando a gente pensa nessa etapa inicial do investidor. Principalmente lembrando que, nessa etapa inicial, mais importante até do que o lucro que você vai ter com algum investimento, é que você aprenda.
E como os fundos imobiliários são um instrumento fácil de você aprender, eu acredito que esse seja um componente muito importante para a tua tomada de decisão. O segundo motivo que me fez elencar aqui o fundo imobiliário como a melhor opção de investimento para o investidor iniciante é que ele é muito barato, né? Então, provavelmente você está começando a investir agora, você tem pouco capital para investir. Às vezes você consegue juntar ali R$ 50 no mês, R$ 100 no mês, R$ 200 no mês. E essas quantidades, né, já são mais do que suficientes para você começar a adquirir as primeiras cotas do teu fundo imobiliário. Hoje tem fundos imobiliários muito interessantes, sendo negociados aí por volta de R$ 6, R$ 10, R$ 40. Então já é possível que você adquira ali uma ou mais cotas do teu fundo imobiliário, né? Inclusive já comece ali minimamente a fazer o teu portfólio, né? Então vamos imaginar o seguinte cenário: você consegue juntar R$ 100 por mês. R$ 100 por mês, se você pega um fundo ali que tem uma cota ali de R$ 10, você já consegue no primeiro mês comprar 10 cotas desse fundo. No segundo mês, se for o caso, evidentemente você pode comprar mais cotas desse mesmo fundo, mas você pode escolher algum outro fundo, né, e adquirir cotas dele. Então você começa a ter uma diversificação, a ter uma montagem do portfólio e entender como é que isso vai funcionar ali na tua carteira. O terceiro ponto que me fez elencar aqui os fundos imobiliários é porque ele é o tipo de investimento muito didático. Por quê? Os fundos imobiliários, via de regra, eles emitem ali mensalmente, não é obrigatório por lei, tá? Mas é assim que acontece. Eles emitem ali mensalmente um relatório gerencial onde ele explica tudo o que está acontecendo dentro do fundo imobiliário. Algum inquilino que vai sair, ou algum novo inquilino que está fechando aluguel, uma renovação que foi feita ali, teve a inflação atrelada, aumentou o valor do aluguel, uma região que teve benefício, um retrofit de algum imóvel. Então, você começa a entender de uma maneira muito simples, muito didática, o que é que está acontecendo com os teus ativos, com o teu portfólio. E isso, primeiro, te leva a aprender sobre não só o mercado imobiliário, sobre a economia como um todo, né? Porque você precisa lembrar que as empresas que estão locando essas lajes corporativas, esses galpões, etc., são empresas das mais diversas áreas da economia, tecnologia, varejo, óleo e gás, enfim. Então você começa a entender um pouco da dinâmica, qual o setor que está mais aquecido, menos aquecido. Você sempre tem ali mensalmente um pouco do olhar do gestor sobre o mercado, né? Inflação, juros, dólar, a macroeconomia como um todo, a parte imobiliária e também, evidentemente, sobre ali o portfólio imobiliário. Eu estou falando aqui muito sobre imóveis físicos, tá? Que seriam o que a gente chama nos fundos imobiliários dos imóveis de tijolo, mas existe também uma classe que são os imóveis de papel, que nada mais são do que instrumentos de dívida. Essas são um pouco mais complexas, principalmente para o investidor iniciante, mas eu posso falar dela em um próximo vídeo. Então, acho que esse é um outro ponto. Pegando ainda essa parte do ser didático, tem uma outra questão aqui que, no meu entendimento, é fundamental, é que o dividendo, via de regra, ele vai pingar mensalmente no teu home broker, né, na tua carteira. Diferentemente, por exemplo, de uma ação, então vamos imaginar aqui o seguinte: você comprou aqui uma ação, sei lá, do Banco do Brasil, da Sanepar, da Vale. Você vai receber os teus dividendos ali em meses específicos do ano. Né, o que para o investidor, principalmente está começando, dá uma certa angústia, uma sensação de, putz, comprei a ação, estou aqui 3 meses, a ação subiu, desceu, não vi nada mudar, não caiu nada na conta. Então, o fato de você colocar ali o teu dinheirinho no fundo imobiliário, no outro mês, já pingar um pouquinho na tua conta, já tem um componente comportamental aí, que já te incentiva a estar aplicando todo mês, a estar aumentando os teus aportes, porque você entende, olha, eu coloquei aqui R$ 100, já caiu aqui a R$ 1 na minha conta. Aí você vai dizer, putz, R$ 1 é pouco, não faço nada, não compro um picolé. Mas a ideia aqui não é que você aloque nos fundos imobiliários, apenas nos fundos imobiliários, para o resto da tua vida. A ideia é que essa seja uma classe de entrada para os mundos dos investimentos. E quando você fala é pouco porque provavelmente você tem pouco dinheiro, porque se ao invés de colocar R$ 100, você colocar 100 mil, você não vai estar ganhando R$ 1, você vai estar ganhando 1.000. E aí você vai reinvestindo, e vai aplicando mais. Daqui a pouco, essa bola de neve vai aumentando. Então, é isso que você precisa ter em mente, né? Que com o passar do tempo, a ideia é que esses ativos você vai alocar, não apenas os fundos imobiliários, mas os outros, né? Ações, renda fixa, etc., vão estar te gerando renda para que você consiga ir pagando as suas despesas sem depender da tua fonte principal, que seria a fonte do teu trabalho.
Então, esse é um segundo ponto, é um outro ponto que eu acho muito interessante. Um último ponto que eu listei, e talvez existam mais, mas eu procurei me ater a esses 4, é a questão da volatilidade, né. Os fundos imobiliários, por serem ativos de renda variável, evidentemente eles são voláteis, né, vão subir, vão cair, mas eles são muito menos voláteis, por exemplo, que ações, né, porque a liquidez é menor, por uma série de questões, né, por ter um lastro imobiliário, enfim. Então você tem uma volatilidade menor. Então, essa volatilidade, para quem está começando, menor, né, mais reduzida, para quem está começando, eu acho que é interessante, porque quando você tem uma volatilidade muito alta, se a gente pegar, por exemplo, as ações, ou até mesmo as criptomoedas, tem uma volatilidade muito maior que as ações, você dá muito para o investidor iniciante aquela sensação de cassino, né? Ó, botei 100, já tem 150, tem 200, não, agora caiu para 50, então fica parecendo jogatina. No fundo imobiliário, como essa volatilidade é mais reduzida, você tem mais clareza que existe um ativo real por trás daquilo, que você está alocando o teu capital em um ativo que vai te gerar renda, que você está construindo o teu futuro financeiro a médio e longo prazo. Então, no meu entendimento, esse também é um componente muito importante para que você tome essa decisão de começar pelos fundos imobiliários. Bom, e por onde começar, né? O que fazer agora nesse? Bom, começa estudando sobre os fundos imobiliários, esse eu acho que é um ponto de muita atenção. Antes de alocar o teu capital, aloca o teu tempo e tua energia estudando. Primeiro ponto. Vai ler relatório gerencial de FII, vai dar uma pesquisada lá no Status Invest, no Funds Explorer, no Clube FIIs, vai comprar algum livro de fundo imobiliário, vai seguir profissionais que militam nessa área dos fundos imobiliários, vai assistir vídeo no YouTube, tem uma série de coisas aqui que dá para você fazer. Segundo, defina dentro do segmento de FIIs, né, tem os fundos de papel, os fundos de tijolo, temos galpão, temos fundos também, mais que seriam, no caso, os FIAGROS, né, não seriam nem os fundos imobiliários, mas, enfim, que acabam tendo ali uma legislação semelhante. Temos shopping, temos lajes corporativas, temos uma série de fundos diversos. Então, dá uma estudada um pouco sobre cada um deles, e aí escolhe um ou dois segmentos específicos para você entender um pouco mais, acompanhar um pouco mais os fundos ali daquele segmento, estudar, comparar, que isso vai facilitar. Filtra aí 3 FIIs da tua preferência, né? Dentro desse parâmetro, escolhe um para começar. Particularmente, para o investidor que está iniciando, eu sou muito adepto dos FOFs, né? O FOF nada mais é do que um fundo imobiliário que vai investir em outros fundos imobiliários. Então, é uma maneira que, com um investimento só, você já está exposto ali a diversos outros FIIs. E você tem ali uma gestão profissional, né, um gestor profissional, que tem essa expertise e esse know-how para selecionar os fundos imobiliários que são mais adequados, que vão fazer parte da tua carteira. Então, eu acredito também que esse seja um bom caminho para você iniciar a tua jornada aqui nos fundos imobiliários. Bom, em breve eu volto com mais vídeos aqui sobre fundos imobiliários, sobre ações, criptomoedas, startups, renda fixa. Então já deixa aqui nos comentários alguma sugestão de tema que você queira ver nos próximos vídeos. Se você não segue o canal, já segue aqui, já ativa as notificações e já te espero também lá no Instagram, @uninvestidor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nos vemos em breve. Tchau.